Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? E se sim, por quê? Vamos fazer uma análise bíblica, histórica e simbólica. Nós que crescemos em um país de maioria cristã, estamos muito acostumados ao fato de que Jesus nasceu e viveu entre nós, e que todo final de ano nos juntamos com nossas famílias para celebrar isso. Mas também com uma crescente evangélica ou protestante, cada vez é mais popular a ideia de que Jesus na verdade não nasceu em 25 de dezembro, e que isso foi uma invenção da Igreja Católica após a constantinização do cristianismo. Vamos então analisar nesse vídeo se Jesus nasceu ou não em 25 de dezembro, sobre uma perspectiva bíblica, uma perspectiva histórica e uma perspectiva simbólica. Como eu disse lá no começo, nós praticamente já nascemos sabendo que Jesus nasceu e viveu conosco. Mas todo Natal eu me pego pensando sobre o quanto nós entendemos pouco acerca desse fato. Para pensar no seguinte: Deus, o Criador de tudo, o Altíssimo, o Absoluto, que não é um ser material, resolveu nascer. Não é que ele resolveu dar um passeio rapidinho aqui no mundo, igual acontece com os deuses gregos. Não, ele quis ser gerado em um ventre, nascer, crescer, viver, entre mil aspas, normalmente entre nós e por fim morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Isso é muito sério. É muitíssimo profundo. E dentro do cristianismo, sempre se entendeu que a data do nascimento do nosso Senhor deve ser celebrada todos os anos. Assim como no judaísmo antigo você tinha datas importantes que eram celebradas anualmente. E também como acontece em praticamente todas as antigas religiões. Mas será que essa data é 25 de dezembro mesmo? Vamos ver o que o Novo Testamento diz. Houve no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Aqui São Lucas nos conta que Zacarias era um sacerdote levítico da turma de Abias e casado com Isabel, que também era de linhagem sacerdotal. No livro de Crônicas está a listagem das divisões ou classes sacerdotais, que foram divididas pelo rei Davi. Lá também está escrito que a divisão de Abias era a 8ª divisão sacerdotal. Sabemos também por diversas passagens que eram 24 classes ao todo, que elas tinham um turno de serviço no templo e que cada classe servia 2 vezes por ano. Isso é conhecimento histórico, além de ser facilmente calculável, pois são 24 classes e o ano judaico tem 48 semanas. Apenas nas grandes festas é que os sacerdotes servem todos juntos. Então, Zacarias pertencia à 8ª classe, a classe de Abias. Já foi feito pelo teólogo alemão Joseph Heinrich Friedlieb, lá no século XIX, o cálculo dos meses judaicos em relação aos meses do nosso calendário atual, com base na destruição do templo no ano 70, usando Bíblia e fontes históricas. É uma informação muito conservada na tradição judaica que, quando o templo foi destruído, a classe que estava servindo era a de Jeoiarib, a primeira classe. Então, bastou retroceder para os tempos de Herodes para chegar à conclusão de que a classe de Abias estava servindo no mês judaico Tishri, que coincide com o nosso final de setembro e começo de outubro. O Evangelho de São Lucas, ainda no capítulo 1, nos conta que São Zacarias, enquanto estava servindo no templo, recebeu do anjo Gabriel o anúncio de que sua esposa, que era infértil, daria à luz um filho, que se chamaria João. Então, São Zacarias completou seu tempo de serviço, voltou para casa e alguns dias depois sua esposa concebeu. Então isso aconteceu entre o final de setembro e começo de outubro. 6 meses depois, o anjo visita Maria e faz o anúncio da vinda de Cristo. Já estamos no final de março. Isabel estava grávida de 6 meses na época, então João Batista vai nascer 3 meses depois, no dia 24 de junho. E por fim, Cristo nasce 6 meses depois disso, em 25 de dezembro. Tá vendo como é fácil o cálculo pelas próprias escrituras e não tem segredo? Só isso aqui já mata todo o argumento de que o Natal em 25 de dezembro é um paganismo copiado e coisas assim. Mas agora vamos também tratar de fontes históricas. Hoje em dia é de conhecimento geral que a maior parte das tradições no cristianismo primitivo, deixada pelos apóstolos, eram transmitidas oralmente. Isso porque naquela época a enorme maioria da população, mais de 90%, era analfabeta. Não era fácil escrever um livro ou mesmo uma carta que nem hoje. Quem tinha o privilégio de saber escrever enfrentava toda uma dificuldade de, em primeiro lugar, transporte do documento, papiro, o que quer que seja, e depois, como no caso das cartas a comunidades inteiras, como faziam os apóstolos e os santos padres, se haveria alguém lá que soubesse ler e interpretar aquele texto. O fato é que a comunidade cristã primordial, que se expandiu rapidamente, aprendia muita coisa da tradição cristã apostólica por transmissão oral desses conhecimentos. Então não era tudo que era escrito. Porém,
existem alguns documentos que foram surgindo com o tempo que meio que compilavam essas tradições e devoções já amplamente conhecidas entre os cristãos. Como é o caso, só para citar um exemplo aqui, do Proto-Evangelho de São Tiago, que muito provavelmente é um documento posterior ao martírio de São Tiago, ou seja, provavelmente não foi escrito pelo São Tiago, mas compila diversas tradições existentes na época. É através desse documento que temos o registro de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, e também algumas outras tradições que mesmo hoje, 2000 anos depois, são conhecidas pela maioria dos cristãos. Então, o que acontecia era, os apóstolos ensinavam as pessoas oralmente, por cartas também, como nós temos, né, o Novo Testamento inteiro, mas também oralmente, os cristãos iam preservando e divulgando essas tradições, essas doutrinas, esses dogmas, e com o tempo isso foi se transformando em documento. Dito isso, o mais antigo documento que temos conhecimento atualmente em que alguém afirma explicitamente que Jesus nasceu a 25 de dezembro é de São Hipólito de Roma. Ele afirma isso no seu escrito comentando o livro de Daniel, que inclusive é também o primeiro documento que temos registro de um padre da igreja, ou seja, já cristão, comentando um livro do Antigo Testamento. Esse escrito é datado pela crítica textual e historiografia para em torno do ano 204 depois de Cristo, ou seja, 100 anos ou um pouco menos de 100 anos depois do fim da era apostólica, depois da morte do último apóstolo. Então é uma fonte fortíssima que indica que essa data do Natal já era de conhecimento dos cristãos, provavelmente ensinada pelos apóstolos. Temos também Sexto Júlio Africano, um cronógrafo cristão do século III, que calculou a encarnação, ou seja, a concepção de Cristo, para 25 de março, o que implica dizer que Cristo nasceu em 25 de dezembro. São João Crisóstomo, em 386, disse em um sermão que Cristo nasceu em 25 de dezembro. Santo Agostinho, no final do século IV, início do V, defende a data de 25 de dezembro para o nascimento de Jesus contra os donatistas que não aceitavam. E por aí vai, diversos outros antigos padres da igreja, fontes, documentos e uma infinidade de coisas atestando isso. Ou seja, era a tradição antiga da igreja, várias pessoas que calculavam as datas chegavam a essa conclusão, os santos padres defenderam essa data e é possível calcular usando as escrituras. Então são vários argumentos a favor da data. E quais os argumentos contra? Ah, mas essa data era do Sol Invictus, ou era da Saturnália, e como não existem provas do primeiro século, nem nas escrituras, de que Cristo nasceu em 25 de dezembro, logo os cristãos pós-Constantino claramente se aproveitaram da data das festas pagãs. Só que as pessoas que falam isso, eles não pararam para pensar numa coisa muito simples. Não existe fonte histórica do primeiro século, nem nas escrituras, de que o Natal era 25 de dezembro, do mesmo jeito que não existe uma fonte histórica afirmando que o Natal em 25 de dezembro foi por causa dessas datas pagãs. Ou seja, eles só exigem prova para uma coisa, para que o Natal seja 25 de dezembro. Mas para afirmar que isso é uma cristianização do paganismo, eles não exigem provas. É simplesmente uma conclusão que eles chegaram e não precisam de provas para isso. A mesma coisa eles vão dizer, por exemplo, sei lá, do Halloween ou de várias outras coisas. Eles vão falar que como o cristianismo tem festas em dias em que também havia festa no paganismo, claramente a igreja católica pós-Constantino resolveu cristianizar o paganismo, se aproveitar de festas pagãs. Eles não pararam para pensar que todas as religiões antigas, todas, têm festa no início da primavera, no início do verão, no início do outono e no início do inverno. Todas as religiões antigas, judaísmo, mesmo o Islã também tem, as religiões pagãs gregas, nórdicas, egípcias, todas elas têm festas importantes nessas datas. Agora, quando o cristianismo faz isso, aí é porque está se aproveitando. Isso é uma ideia moderníssima. Ninguém jamais, na história da igreja antiga, jamais considerou essa hipótese de que você deveria cristianizar festas pagãs, nada disso. Mas eu queria bater nesse ponto, na falta de provas. Não tem um documento do Papa de Roma, de outros bispos, de santos padres, nada disso falando de reaproveitar festas pagãs. Não tem qualquer tipo de prova, e mesmo assim, hoje em dia, já é senso comum. Todo mundo, todo cristão médio, às vezes até alguns católicos romanos, vão dizer que o Natal, o Dia de Todos os Santos ou algumas outras festas são meramente reaproveitamento de festas pagãs antigas. Eu prefiro acreditar na tradição milenar da igreja, nos santos padres
no cálculo da data através da Bíblia e tudo mais. O fato é, os padres acreditaram e defenderam essa data desde períodos muito remotos. Como vimos, a igreja sempre creu, faz parte da liturgia e simbolicamente é apropriadíssimo. Vamos passar agora à parte simbólica. Por que Cristo nasceu em 25 de dezembro? A primeira coisa que precisamos estabelecer antes de prosseguir é entender bem o que é um símbolo. Hoje em dia o termo símbolo está vulgarizado e na maioria das vezes significa apenas uma relação qualquer entre duas coisas, relação essa meramente abstrata, criada pela mente humana e que fora das nossas mentes não tem nenhuma relação na realidade. Mas não era assim que os antigos entendiam o símbolo. Para eles, o símbolo estava ontologicamente ligado à coisa simbolizada em uma realidade superior à material. Basta ver os escritos sobre dogmas e ritos das antigas religiões. Em diversos momentos a palavra símbolo ou simbólico vai aparecer. Isso porque eles acreditavam que, por exemplo, um gesto específico ou um objeto específico, uma forma geométrica específica, sendo símbolo de algo superior, tornava presente de modo suprassubstancial a coisa simbolizada. Tendo entendido isso, agora quando eu disser que é altamente simbólico que Cristo nasceu em 25 de dezembro, você não vai mais achar que eu tô querendo dizer que é uma coincidência muito legal e nada muito mais que isso. Vamos observar a própria realidade. Nós que vivemos no Brasil, entramos no verão no final de dezembro. Se você parou para notar, desde junho os dias vêm ficando mais longos e as noites mais curtas. Agora no final de dezembro houve um dia em que eu acordei às 4h30 da manhã e já se podia ver os primeiros raios de sol. E quando eu fui jantar, às 18h50, ainda conseguia ver os últimos raios de sol. Ou seja, os dias estão longuíssimos e as noites bem curtas. No dia 21 de dezembro, aconteceu para nós o solstício de verão, que foi esse dia mais longo do ano. A partir dele, os dias vão encurtando. E quem vai ficando mais longa é a noite. Mas isso lá no hemisfério norte, onde Jesus nasceu, é o contrário. Lá em dezembro, quem está, entre aspas, vencendo para os olhos dos homens é a noite, ou a escuridão, as trevas. E os dias é que vão ficando cada vez mais curtos de junho a dezembro. E Jesus nasce no solstício de inverno, o dia mais curto do ano, ou a noite mais longa, quando parece que a luz vai morrer de vez. Aí é que Cristo aparece. Ou seja, ele vem quando mais precisamos. Cristo é a luz que dissipa as trevas. É ele que vem para nos salvar. A partir desse dia do ano, os dias vão ficando mais longos e as noites mais curtas. Notem que, como eu disse lá no começo do vídeo, São João Batista nasceu 6 meses antes do Nosso Senhor, logo no período do solstício de verão. E São João Batista é quem diz no Evangelho: importa que ele cresça e eu diminua. Infelizmente, meus irmãos, a cosmologia presente na maioria dos cristãos hoje em dia é quase gnóstica. É como se Deus criou o mundo e após a queda tudo aqui é impuro, decaído e quase que aleatório. E agora Deus está totalmente apartado do mundo e a única maneira de se salvar é pela fé, que muitas vezes é resumida a um sentimento e por aí vai. Mas a igreja sempre creu que as coisas nesse mundo não são aleatórias, mas sim ordenadas, mesmo após a queda. Quero usar como exemplo, mas também só para ter um exemplo, a montanha. Notem que a grande parte dos eventos importantes no judaísmo e no cristianismo e até nas outras religiões acontecem em montanhas. A revelação da lei, as visões proféticas, a transfiguração de Cristo, a oração agônica, a própria crucificação e por aí vai. Então, nós já temos uma dica de o que é que a montanha simboliza. Muito provavelmente é algo sagrado, onde o divino e o humano se encontram. Isso é um símbolo. Os antigos entendiam assim, que o símbolo tinha alguma ligação ontológica com a coisa simbolizada superior. Então a igreja sempre entendeu que Deus fala conosco também através da criação, e que o mundo criado foi criado com o verbo divino, ou a inteligência divina, que é Jesus Cristo que se encarnou. Então o nascimento do nosso Senhor em 25 de dezembro, no dia mais escuro do ano, vindo para nós como a luz que dissipa as trevas, não é mera coincidência e não apenas faz total sentido, mas é o próprio Deus se revelando para nós como ele sempre fez, na criação e na história. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de propor um pensamento mais profundo sobre o fato de que Cristo nasceu. A humanidade sempre contou histórias de deuses que vez ou outra vinham ao nosso mundo e interagiam com os humanos, mas isso é totalmente diferente. O Verbo divino se encarnou, ou seja, foi concebido, foi gestado em um ventre humano, nasceu como um bebê, cresceu como criança, se tornou um adulto, tudo isso no meio de nós. Tem uma mãe, teve também um pai ou um guardião aqui nessa terra, teve primos, teve toda uma família. E depois de tudo isso, sofreu e morreu para nos salvar, para que a gente possa, entre mil aspas, apenas
crer nele e ir até ele, que viveremos felizes por toda a eternidade. Para que não deixemos nos enganar por essa vida, nem pelos mais graves problemas, nem pelos maiores prazeres. Quando você estiver enfrentando uma situação difícil, sei lá, doença, falta de dinheiro, algum ente próximo com problema, o que quer que seja, lembre-se, Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que você viva feliz com ele pela eternidade. E quando você estiver tendo a melhor experiência da sua vida, você ganhou um aumento, fez a viagem dos seus sonhos, se casou, seu filho nasceu ou aprendeu a andar de bicicleta, lembre-se, Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que você viva alegrias infinitamente maiores com ele por toda a eternidade. É ótimo estar com quem amamos, seja o cônjuge, os pais, os melhores amigos, os filhos ou alguém importante que nós admiramos muito. Mas nessa vida tudo passa, até as coisas boas. Então usemos nosso estado de felicidade para nos dar uma força, um impulso, para nos esforçarmos para crer ainda mais em Cristo, para que finalmente possamos alegrar-nos com Ele por toda a eternidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer suas dúvidas sobre o 25 de dezembro e celebrar com ainda mais certeza essa data tão especial, o dia em que nosso Senhor e Salvador nasceu. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos sobre fé, tradições, ensinamento dos padres e muito mais. O foco desse vídeo é ensinar a tradição, por isso eu deixei apenas para o final para pedir que, se você puder, nos ajude financeiramente com o Pix, cujo QR Code está aparecendo aqui na tela. E ainda mais importante, nos ajude em oração. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.